18h07. Grande abraço para você ligado no timaço da Vale FM, começando o nosso Vale Esportes. Lembrando também os nossos canais no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial e Timaço da Vale FM, oferecimento da Pizzaria e Hamburgueria Oval. Vale FM, Vale FM. Juazeiro do Norte está em festa, com o Cariri da Sorte desse último domingo. E tem ganhador aqui de Juazeiro do Norte, confira. Antônio Carlos dos Santos, do bairro Triângulo, Juazeiro do Norte, ganhou R$500 no Cariri da Sorte. E você pode ser o próximo. Seja você também um feliz ganhador no Cariri da Sorte. Cariri da Sorte, título de capitalização filantropia premiável. É daqui, é nosso, é do Cariri. Aqui sim, sai prêmios para Juazeiro do Norte e região. Vale Esportes, é futebol de primeira. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Prefeitura de Juazeiro do Norte não para de trabalhar. Vem com a gente, que agora tem muitas escolas. E agora tem 6 escolas novas. São 45 escolas reformadas, fardamentos e kits escolares para mais de 34 mil estudantes. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro sai sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento facial. O cliente satisfeito é de Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes, é futebol de primeira. Marco Valério. Boa
noite pra você ligado no timaço da Vale FM. Começando o nosso Vale Esportes desta sexta-feira. Isto mesmo, estamos juntos na 99,9. Hoje é o dia 27 de outubro de 2023, ou seja, pouco mais de 2 meses nos separam de 2024. E quem está conosco aqui é o grande JF. Boa noite, João Filho. Tudo bem, Marco? Um abraço pra você, boa noite. Boa noite pra você que nos acompanha pelo Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Último programa da semana, um final de semana com muito futebol. E é claro, só no que se fala, só no que se comenta, a decisão da Conmebol Sul-Americana, que será amanhã, 17 horas, lá em Maldonado, no Uruguai. O Fortaleza tentando aí escrever o seu nome na história do futebol internacional, pra quem sabe conquistar o seu primeiro título internacional contra a equipe equatoriana da LDU que já foi campeã da Copa Libertadores da América em 2008. É verdade, o time da LDU tem muito mais tradição no futebol sul-americano, isso é inegável e não deve realmente ser um jogo fácil, até porque é uma decisão de torneio internacional. Mas olha, eu admito estar na torcida por este representante cearense, por um clube nordestino. Tomara que o Fortaleza volte com esse título, né, para credenciar ainda mais esse excelente trabalho feito pela nova diretoria do Fortaleza, desde que pegou o time lá na Série C do Campeonato Brasileiro. O time foi subindo, foi pra B, subiu pra Série A. O Fortaleza é um time que se consolida hoje entre os times de boa capacidade dentro do futebol brasileiro. Ainda não chega a disputar títulos nacionais, né, ali entre os primeiros colocados, apesar de ter chegado inclusive uma vez no G4, mas nunca chegou a disputar propriamente o título do Campeonato Brasileiro. Mas é um time que vem galgando espaços a cada ano e pode conquistar a Sul-Americana. Claro que não é o torneio mais importante do nosso continente, muito mais importante é a Libertadores da América, todo mundo sabe disso, mas para um time do patamar do Fortaleza, ganhar uma Sul-Americana seria realmente sensacional. E é aquela coisa, né? Mais um degrau que o Fortaleza subiria no cenário nacional e agora também internacional. Tomara que o time do Fortaleza, representante do nosso futebol, possa voltar com o título amanhã lá de Maldonado, em Punta del Este, no Uruguai. E daqui a pouco o Quilmer de Campos vai trazer todos os detalhes desta grande decisão de amanhã entre Fortaleza e LDU. Um trabalho de muita organização, planejamento, e vem colhendo os frutos aí de uma belíssima gestão do Marcelo Paz, que é o presidente do Fortaleza. Parabéns a ele, parabéns a toda a sua diretoria, e a torcida está na maior expectativa de, quem sabe, comemorar amanhã pela primeira vez da sua história um título internacional. Pois é, e nós estamos ao vivo, João Filho, no nosso canal no YouTube, e o torcedor ouvinte da Vale FM, o internauta que acompanha também no YouTube, ele pode ir lá no nosso canal, tem o chat, Rádio Vale FM 99 Oficial. Você coloca lá, você vai torcer pelo Fortaleza ou contra o Fortaleza? Interage com a gente, vamos sentir assim o termômetro do torcedor, do ouvinte aqui do Vale Esportes. Vai lá, Rádio Vale FM 99 Oficial no YouTube, e aí você deixa a sua resposta, tá bom, JF? LDU que tem no seu ataque um experiente jogador que fez muito sucesso aqui no futebol brasileiro, vestindo a camisa do Corinthians, e teve boa passagem também com a camisa do Flamengo, que é o Paulo Guerreiro. Paulo Guerreiro, que é titular da LDU, é um destaque, um jogador a ser bem marcado, acredito, pelo sistema defensivo do Fortaleza para esse compromisso de amanhã. O Paulo Guerreiro já fez gol de título mundial, não é isso, João Filho? Exatamente. Então, é um atacante já em final de carreira, é bem verdade, mas que tem muita lenha para queimar ainda e que deve chamar a atenção da defesa do time do Fortaleza, que tá lá um ex-goleiro do Icasa. Quem vai tentar parar o Paulo Guerreiro é exatamente o João Ricardo, ex-goleiro do Icasa, que teve uma passagem muito boa
aqui no futebol juazeirense, vestindo a camisa do Verdão do Cariri. Ele que se consolida realmente como titular do time do Fortaleza. Saiu primeiro pro Ceará, né? Saiu daqui, foi pro Ceará, do Ceará se transferiu para o Fortaleza. Ele jogou América Mineiro, jogou foi Chapecoense. Foi pro América Mineiro também, né? Chapecoense. Ele nunca jogou em grandes equipes do futebol brasileiro. Nunca teve no Corinthians, no São Paulo, no Flamengo, no Fluminense, mas jogou em equipes intermediárias, né? Sim. Chapecoense, o Ceará é grande no Ceará, mas não é grande em nível nacional, né? Então, nunca esteve numa grande equipe em nível nacional, me entendam bem. Claro que está numa grande equipe hoje, em nível regional, que é o Fortaleza, e que busca cada vez mais o seu espaço também no futebol brasileiro. Aula no Timaço. Em Juazeiro são 18h19, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet em Juazeiro, para toda a região do Cariri. Vamos em frente no Timaço da Vale FM, lembrando nossos canais no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial e Timaço da Vale FM, oferecimento pizzaria e hamburgueria Oval. Que tal aquela sexta-feira com aquela pizza deliciosa, hein? Ligue ou peça pela mensagem através do WhatsApp 98842-9514, pizzaria hamburgueria Oval. Bom, para você que trabalha no setor de semijoias, a Dourados banha mercadorias em ouro, prata e níquel com excelente qualidade. Mas se você quer iniciar o seu próprio negócio, temos mercadorias de qualidade com o melhor preço do mercado. Também compramos a sua mercadoria para desplacar e pagamos à vista. Meu amigo, não perca tempo não. Venha nos conhecer e faça um bom negócio. A Dourados fica na rua Professora Ivani Feitosa, número 9, aqui na cidade de Juazeiro. WhatsApp para mais informações 999933031. Tem um Instagram para você conhecer um pouco mais também da Dourados, é referência no Cariri, @Dourados Joias com 2 S no final. Lembrando que o Timaço da Vale FM também está em nome de ESC Cursos. Não perca a grande oportunidade de enriquecer o seu currículo. Você sabia que uma grande empresa de call center contratará até 3.000 novos colaboradores? Então faça os cursos livres do ESC e qualifique-se. Cursos como telemarketing, atendimento ao cliente, técnica de vendas, crédito e cobrança e muitos outros. www.esccursos.com.br. Informações 3571-3487 ou pelo WhatsApp 99982-2476. A gente fala pra você do Crato, pois a nova loja Glamoda tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares e os melhores preços do comércio cratense para você mesmo ou presentear alguém com bom gosto. É isso mesmo, a loja fica localizada no Mandacaru Center, na rua Miguel Lima Verde, número 494, no centro da cidade do Crato. O atendimento é especialíssimo. Passa lá para você conferir. Glamoda, visite e sinta-se em casa. Conosco também Só Fumê, revestimento Fumê para carros e prédios, cristalização de vidros, envelopamentos, tem películas de alta performance na Só Fumê. Fala com o nosso amigo Edilson, na rua José Marrocos 408, ali pertinho do Mercado Senhora Santana. Informações pelo WhatsApp 98805-4899. A gente fala também do Motel Imperial, que está com novos apartamentos e muito mais aconchegante para momentos marcantes ao lado de alguém muito especial. Pois é, conforto, higiene, qualidade, segurança, total discrição do atendimento. Motel Imperial fica na rua Engenheiro José Walter 280, é no bairro Antônio Vieira. Você pode seguir o Instagram @Motel Imperial Oficial. A direção é dele, do nosso querido desportista, o querido André Lemos. Olha, você tá cansado de pagar contas absurdas? Energia Gênesis Solar tem a solução. Faça seu orçamento, condições especiais para você adquirir o seu sistema de geração de energia solar. Financiamos 100% no seu projeto e a parcela fica equiparada ao que você paga hoje na sua conta de energia. Também parcelamos no seu cartão de crédito. Fala com Luciano Carvalho, tem a loja no estacionamento lá do Cariri Shopping. Também pode obter informações no WhatsApp 981237956 e contrate a Gênesis Solar.
Bom, domingo tem Cariri da Sorte. Nesta semana a premiação está incrível. Pois é, no quarto sorteio tem o novo HB20 mais 10 mil reais. Nossa, que maravilha. Carro zero mais 10 mil reais em dinheiro pra você. E tem mais, tem 10 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. E no Giro da Sorte serão 10 rodadas de R$1.000 cada. E o título desta semana vem com dupla chance. A premiação sai aqui para a região do Cariri. É nosso, Cariri da Sorte. Compre já o seu. Aliás, JF, eu descobri hoje, rapaz, tomei conhecimento hoje por volta do meio-dia. Sabe quem tá lá no Uruguai? Quem? Júnior Pitombeira. Sério? É. Maravilha. Ele traiu o Ferroviário, viu? Vou dizer aqui o mesmo, Ele viu? foi dar sua parcela de contribuição aí, a sua torcida para o Fortaleza. Foi lá torcer pro Fortaleza, pro Leão de Aço, ou o Lion, como os torcedores do Fortaleza chamam, tá certo? Tá certo. Bom, vamos falar também em nome de Churrascaria Mão de Vaca. Churrascaria Mão de Vaca, de portas abertas para receber você e sua família, e tem delivery 988657741. Você já sabe a delícia que é quando você vai na Churrascaria Mão de Vaca. E eu acabo de receber informação aqui, JF, Sim. que a estátua do Padre Cícero aqui em Juazeiro está iluminada com as cores do Fortaleza nesta véspera de decisão, numa homenagem ao tricolor de aço, Maravilha. também conhecido como Lion. Também conhecido como Leão, né? É, Lion, porque é um clube internacional agora. Não, é um clube nacional. Não, de competições internacionais, JF. Tá, tudo bem. É um time internacionalmente conhecido agora, Maravilha. o Leão, o Lion. Não vai deixar de ser Leão. Bom, a gente fala também aqui no timaço da Vale FM, da Joá Solados. A Joá Solados produzindo os mais diversos modelos de solados. Tem os solados Anabela, solados blocos, solados para papetes com cores e modelos variados. Tem que agradar, Anderson. Hoje é sexta-feira, eu tenho que agradar. Trabalhando com material de excelente qualidade. Joá Solados, os conhecidos solados do Ribamar, na Rua da Independência, número 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. WhatsApp para você ter mais informações da Joá Solados, um trabalho maravilhoso. 998554193. Alô, seu Ribamar, grande abraço, Grande hein? abraço. Vamos falar também do Instituto Juazeiro Bom de Bola, que é presidido pelo Jackson Pilha, atendendo jovens e crianças em situação de vulnerabilidade social em diversos bairros de Juazeiro e desenvolvendo boas práticas através do esporte. Futsal, futebol, skate, basquete, tem 5 núcleos de atendimento, e para você conhecer um pouco mais, até quem sabe apoiar esse projeto, @Juazeiro Bom de Bola nas redes sociais. A gente fala também aqui no timaço da Vale FM que daqui a pouco vamos tirar a reportagem com o Aloysio Vilar, com o Anderson Luiz, com o nosso querido Kilber de Você Campos. vai chamar primeiro quem hoje, JF? Daqui a pouco a gente vai conversar com o Aloysio Vilar, com novidades do Icasa. O Verdão já tá aí com a sua em processo de formação da comissão técnica. O treinador já foi definido, auxiliar técnico também, preparador de goleiros. Enfim, o Aloysio vai trazer tudo daqui a pouco aqui no timaço da Vale FM, no oferecimento da Madeireira Beira Rio. Para você que está construindo aí, reformando, o local certo é a Madeireira Beira Rio. Madeiras direto do Pará, entrega na obra para você, muito mais que madeira, para você comprar e pagar em até 10 vezes no seu cartão de crédito na rodovia Juazeiro Barbalha. WhatsApp 998401976 e o número fixo 3512-5007. Eu vou falar dos produtos Panebom Pão Nosso. É bom demais. É bom demais. Pão hot dog, pão hambúrguer, pão de forma. Hoje mesmo eu fui no supermercado lá e procurei Panebom Pão Nosso, de qualidade, né? Sim. A fábrica do nosso querido Eupídio Ivan. Então, um abraço pro Ivan, pra toda a equipe da Panebom Pão Nosso. Tem ali integral também, multigrãos, aveia, 100% integral. E também é produto Panebom Pão Nosso, a sensacional massa para pastel Tasquinha. É gostosa demais também. Maravilha. Delícia. Do oferecimento também da Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra. É
Escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros é uma loja completa para você. Você vai encontrar cortinas de vidros, box espelhos e esquadrias na Avenida Plácido Aderaldo Castelo, número 320. WhatsApp para mais informações 998125851. Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda. Apresentei os produtos da Ramagem Couros. Fábrica Avenida Padre Nestor Sampaio 690 e o telefone da Ramagem Couros é o 3571-3758. E para você que vai a Fortaleza, vai se hospedar no Hotel Amuarama, o melhor da nossa capital, próximo de tudo para você, com certeza. Hotel Amuarama, faça a sua reserva via WhatsApp 0 operadora 8533048900. Um abraço pro amigo Genilson, toda a sua equipe do Hotel Amuarama. Você vai para lá, você vai ficar muito bem hospedado. Será que Genilson tá ouvindo nós? Ah, eu tenho certeza que Será que Genilson vai torcer pelo Lion? Eu acho que o Genilson vai torcer pelo Leão. Pelo Fortaleza. Leão e Lion não é uma coisa só, João Filho? Mas eu prefiro o Leão. Ah, sim, é questão de preferência, né? Tá certo. Bom, vamos falar também em nome de Ramagem Couros. Qualidade na fabricação de carteiras Lion até o final do programa. Pronto. Masculinas e femininas, acompanhe a tendência da moda. Ramagem Couros, fábrica Avenida Padre Nestor Sampaio 690. O telefone da Ramagem 3571-3758. Um abraço para toda a equipe boa da Ramagem, meu amigo Hélio da Ramagem também, um forte abraço. Mandar aqui um abraço especial também. Para quem? Para o ex-presidente do Guarani, o Moura. Grande ouvinte também do nosso Vale Esportes, e pro ortopedista Dr. PJ, que é filho do meu amigo Preto Macedo, também grande ouvinte do programa. Maravilha, um grande abraço, obrigado pela audiência. A Teodora mandou mensagem pra gente aqui no WhatsApp da Vale FM, obrigado também pela sintonia. A gente fala da churrascaria Mão de Vaca, que tá de portas abertas para te receber, aquele churrasco delicioso. Amanhã você pode assistir o jogo do Fortaleza, amanhã lá na churrascaria Mão de Vaca, o jogo do Lion. Do Lion, ou Lion, como queiram. É Lion, Jota. Lion, rapaz. Você vai poder assistir o jogo, mas o presidente do Fortaleza chama Lion. Se você ouvir bem o Marcelo Paz, ele chama Lion. Mas enfim, churrascaria Mão de Vaca, vai ter lá um telão bem grandão pra você acompanhar a final da Copa Sul-Americana, comer aquele churrasco maravilhoso, ter um atendimento diferenciado. Pode pedir pra receber em casa também. 988657741 e o 998054212, churrascaria Mão de Vaca. Daqui a pouco eu vou dar uma passada aqui no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, pra saber se o nosso ouvinte vai torcer a favor ou contra o Fortaleza. Você fique à vontade naquilo que seu coração mandar. Eu quero só saber o termômetro da torcida que acompanha a gente aqui em Juazeiro do Norte, em outras cidades do Cariri, para saber como é que tá o torcedor, se tá afim de torcer pelo Leão do Pici ou não, né? Lembrando que o jogo é amanhã à tarde entre Fortaleza e LDU, decisão da Sul-Americana. Daqui a pouquinho eu dou uma passada no nosso canal do YouTube. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. É isto mesmo. Lá a pizza é deliciosa, meu amigo. Chega rápido, quentinha, gostosa. Pizzaria e Hamburgueria Oval. E para pedir a sua, é So Easy. É muito fácil, tão fácil, tão fácil. É So Easy. 9. Já estamos aqui no Internacional, no Lion. Olha. So Easy. 988429514. Aproveitar que o Delto não tá no programa, né? Que ele não gosta de. Mas deve estar escutando. Da internacionalização. Ele deve estar escutando. Mas ele gosta de viajar lá pra fora, não gosta? Gosta. Ele ia dar um valor viajar pra Europa. Ele acha bom. Pra América do Sul. Ele foi, né? Foi pra França, foi pra Rússia e quase que não queria voltar. Quase não queria voltar. Gosta de um creme cheese. Creme cheese. Alô, Delto Sá. Lembrar que vem aí a final da Libertadores, né? Final da Copa Libertadores. Do Timaço da Vale. Exatamente, em busca da glória eterna. Ou pra um time que será campeão pela 7ª vez, ou pra um time que será campeão pela primeira vez. Vai debutar? Tomara que ou até hoje Virgem das Américas, o Fluminense, né? É verdade.
A gente fala também aqui no Timaço da Vale FM das Farmácias Fernandes, que agora são 8 lojas, é verdade, 8 lojas espalhadas pela cidade de Juazeiro para melhor lhe atender. Grande variedade e ótimos descontos. Farmácias Fernandes presente em todo momento. Oferecimento também marco de Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Vá saborear o seu na Praça do Pio 12 ou então faça o seu pedido via WhatsApp 988380548. E conosco também Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais. E a gente confirma a hora. Em Juazeiro do Norte, Terra do Padre Cícero. relógio que atrasa não adianta, 18h33. Como é que é, saiu? Relógio que atrasa não adianta. Ih, é, Jota? É. Não, mas me explique. Se ele atrasa, é porque ele não adianta. É verdade. Não é assim? É. Agora, se ele atrasa, também não adianta você ter. É verdade. Então, qual é a das duas opções aí? Ah, que eu falei, relógio que atrasa não adianta. Ah, tá certo. É. Ó, vamos aqui antes de chamar o Aloysio Vilar. Sim. Aliás, Aloysio ontem tava nos fortalecendo os bíceps, viu? Ah, tá. É. Só que o pós-treino dele, meu amigo, não sei não, viu? Ó, Se abra não. Genivaldo Batista colocou: sou Fortaleza desde criança. Isso aqui, gente, é a interação do pessoal do nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Cícero Pedro coloca: boa noite, meus amigos, sempre na audiência. Estou torcendo pelo Fortaleza. Toinho do Crato. Ih, rapaz, tem gente ouvindo a gente no Crato, ó. Colocou aqui: Fortaleza, vai torcer pro Fortaleza. Cícero Rogério, Marco, bota falta em Delto. É porque Delto folgou hoje, rapaz. Só quem não folga nesse programa sou eu. É, que... Rogério, torcendo pelo Lion. Ô, Rogério, gostei. Lion, toma, JF. Aqui, Ailté Pereira, Fortaleza, vírgula, claro. Isso também é com você, viu, João Filho? Ah, é? É. João Dark Leite, boa noite, equipe da Vale, vai dar Fortaleza. Francisco de Assis colocou: vai perder esse Fortaleza. Diga aí Tá alguma vendo coisa. aí? Não, não vou dizer nada não, o ouvinte tem total liberdade. Ah, tá. Queria ver se Alisson fosse comigo. Souza colocou: Terra do Icasa. Brito Júnior, boa noite, amigos. Mas não torcer pra ninguém aqui. Toinho do Crato e Joaci, sou Fortaleza desde pequeno. Tá aí, portanto, daqui a pouquinho pode mandar as mensagens. Mande. Daqui a pouco a gente vai dar uma nova passada aqui. Só fechar aqui com o Thalisson, que mandou mensagem agora. Por tudo que já aconteceu, fomos prejudicados diversas vezes e o Fortaleza foi conivente. Eu, como torcedor do Icasa, não irei torcer para o Fortaleza, diz aqui o Thalisson Torres. Aí o canal é democrático. Se você é a favor, coloque. Se for contra, coloque. Você fique bem à vontade aqui, né? Não vá por mim nem por JF. Vá pelo que você realmente achar que deve acontecer. Tá certo, JF? Tá certo, sim. Tá Agora, certo você isso. deveria multar o Bibi. Porque, Bibi, 6h34 É, levar uma multa né? grande hoje. O programa começa às 18 horas, né? E ele não trouxe o que ele me prometeu. Eu tô vendo aqui que ele chegou de mãos vazias. Chegou de mãos vazias. Ele. A falta vai ser maior. Eita. Tico da Buchada, ele disse que vai torcer pro Fortaleza. Pronto. E Tico das Quentinhas? Ele vai torcer Fortaleza também. Fortaleza também, né? Tá certo. Bom, vamos em frente trazer agora Aloysio Vilar. Grande Aloysio trazendo informações do Icasa. Aloysio vai torcer pra LDU. Deixe de induzir as pessoas, Jota. Eu acredito que a Aloysio vai torcer pra LDU. Deixe ele se manifestar caso ele queira. Se não quiser, não tem problema também. Pronto. Boa noite, Aloysio. Boa noite, Marco Valério, JF. Boa noite também pra você, ouvinte, que sintoniza a Vale FM. Não, JF, vamos torcer pelo Lion, rapaz. O Ceará em primeiro lugar, o nosso estado, o futebol cearense nordestino, merece nossa torcida nessa final da Copa Sul-Americana. É porque João Filho é de Jaguaribe. Eu acho que Jaguaribe é uma cidade lá do Equador, do Peru, do Chile. Eu não sou torcedor do Fortaleza nem do Ceará, mas enfim, nesse momento a gente torce, claro, pelo Fortaleza, até porque o nosso futebol ganha muito com isso. Pronto, eu também não torço nenhum dos dois, mas nesse caso específico,
Vou torcer pro futebol cearense. Luiz, eu não sei se você tá vendo o nosso canal no YouTube, rapaz. Sim. Quando você fala, agora tem... Eita, rapaz. Parabéns ao Boninho, viu? Olha aí, rapaz. Foi legal, rapaz. Menino. Gostei, tá com moral, viu, Luiz? Valeu, Boninho. Um abraço pra você. Obrigado aí. O pessoal vê minha fotinha, né? Bem, mas vamos lá falar do Verdão do Cariri, Marco, que confirmou 2 retornos para a Série B do Campeonato Cearense. Aqui eu não tô falando ainda de jogadores. Por enquanto, o Icasa está reforçando a comissão técnica. Como a gente destacou ontem, o Leandro Campos vem sozinho, não tem uma comissão fixa. Seu som não tá muito bom não, viu, Aloysio? Eita, então vamos refazer a conexão. Então. Pode ver se é algum cabo, alguma coisa aqui. Aí. Dá uma checadinha aí, por gentileza. Enquanto isso, eu vou aproveitar aqui para registrar mais opiniões dos nossos ouvintes. Eu parei no Thalisson, deixa eu continuar aqui no seguinte. Juazeiro Bares colocou: nunca iluminaram a estátua com as cores do Icasa ou do Guarani. Tá vendo aí? Boa noite, vai dar Lion. Alfredo Benício. Brito Júnior, sou Fortaleza. Zé Augustinho, Fortaleza 3-0. Renier Alves, boa noite. É triste, mas é verdade. Nós temos grandes narradores e comentaristas, mas o futebol juazeirense é uma negação. Faz até vergonha a maior cidade do interior. É o que diz aqui o Renier, a opinião dele. Mas eu acredito que vai melhorar, viu, Renier? Vamos continuar acreditando. E vamos tentar ajudar, todo mundo ajudar, fazer sua parte, para que o nosso futebol possa se sorrir novamente. Mas você tem razão em alguns pontos. Breno Tavares, amanhã é Fortaleza. Cícero Frank, quero que o Fortaleza se lasque, colocou aqui. É o nosso ouvinte participando. Rádio Vale 99 Oficial, nosso chat no YouTube. Vá lá, dê sua opinião que eu leio aqui. Certo? Aí. Vamos lá, Luiz. Luiz, Agora melhorou. Tá por aí? Agora tá sem interrupção, JF. Tá sim, vamos lá. Muito bem. Retomando aqui o nosso raciocínio, o Icasa confirmou o retorno de 2 membros da comissão técnica. E olha que interessante, um era da comissão técnica do Marcelo Vilar, na Série B do Cearense, e outro da comissão técnica do Flávio Araújo, na Fares Lopes. Quem permanece é o Hélio Pinheiro, o Elinho. E aí eu até me surpreendi, Marco Valério e JF, porque geralmente para onde o Flávio Araújo vai, o Elinho vai atrás, né? Tem essa história. O Elinho sempre acompanha o Flávio Araújo nos clubes, mas desta vez ele preferiu ficar no Icasa. O Flávio foi novamente pro futebol do Piauí e o Hélio vai permanecer em Juazeiro na equipe do Icasa para a Série B do Campeonato Cearense do ano que vem. Que faça mais uma vez aí um grande trabalho. É um cara que tem uma grande identificação com o Icasa, não é de hoje, o torcedor o conhece bem e vai seguir nesse trabalho agora com o Leandro Campos. E o outro nome, que era da comissão técnica do Marcelo Vilar, é o Walter Bahia, que também geralmente trabalha nos clubes onde o Marcelo Vilar vai, onde o Marcelo Vilar é contratado. Porém, como o Marcelo até agora não fechou com nenhum clube, o Bahia preferiu retornar para o Icasa na Série B do Cearense. Portanto, já temos aí para a comissão técnica do Icasa em 2024, o técnico Leandro Campos, o auxiliar, que é o Hélio Pinheiro, e o preparador de goleiros, que é o Walter Bahia. E a gente deseja toda sorte para esse pessoal. E a gente já pode observar aí, Marco e JF, que o Icasa não está poupando esforços para montar essa comissão técnica. Esperamos que, com relação ao elenco, seja da mesma forma. O Icasa traga nomes que o torcedor veja e fique pelo menos esperando coisas boas, né? Tem esperanças no retorno do Icasa à Série A do Campeonato Estadual. A gente espera também que sigam nesse ritmo, né? Um dia foi anunciado o técnico, no outro o auxiliar e o preparador de goleiros. Então a gente espera aí que a equipe do Icasa possa... Bom, a gente acabou perdendo aí um pouquinho da conexão do Aloysio, que confirmava que o Hélio Pinheiro, Marco, vai permanecer... Agora não feu não, JF. Não, que ficou um silêncio, eu pensei que tinha caído a conexão, mas tudo bem. O Hélio Pinheiro vai permanecer e será agora o auxiliar do Leandro Campos na comissão técnica do Icasa. Confesso que assim como você, Aloysio, demonstrou surpresa, eu também me surpreendi, porque o Hélio sempre, durante muito tempo, desde que quando o Flávio iniciou como treinador, sempre teve
ali o Elinho do seu lado, né? O Hélio Pinheiro, que sempre quando pode escuta a gente também. Se estiver ouvindo a gente, o amigo Hélio Pinheiro, um abraço. Sucesso aí na trajetória do Verdão ao lado do Leandro Campos. E o Icasa aos poucos vai montando aí, começa pela comissão técnica e fica a nossa expectativa, principalmente para o torcedor também, Marco, no que diz respeito à formação do elenco. Tudo bem que ainda está um pouco distante, mas o mercado já está bem aquecido para a próxima temporada, né? E todas as equipes já estão se movimentando nesse sentido, porque o mês de outubro praticamente já acabou. Então tem novembro, dezembro. Veja que o treinador do Icasa, o Leandro Campos, disse ontem aqui a Luiz Vilar que no próximo dia 2 de janeiro o Icasa já estará em campo treinando, se preparando para o campeonato estadual, ou seja, estamos a menos de 2 meses do início dos trabalhos do Icasa. Então o Icasa deve começar os trabalhos, claro, isso é óbvio, né? Com jogadores contratados, com elenco montado, para iniciar os trabalhos físicos já a partir do dia 2 de janeiro do ano que vem. Ou seja, o Icasa está sim já no mercado, isso é uma coisa óbvia, e a partir do momento que você define a comissão técnica, você começa a mapear e a contactar jogadores que poderão integrar o elenco do Verdão do Cariri. Claro que o Icasa não vai sair por aí dizendo, olha, liguei para fulano de tal, já tô apalavrado com Beltrano. Claro, não vai fazer isso para não atrapalhar as negociações, mas que a diretoria do Icasa já está trabalhando no campo de contratações, não tenha a menor dúvida disso. E quem não se mobilizou ainda nesse sentido, já tá ficando para trás, né, Aloysio? Com certeza, Marco, o Icasa tá acertando dessa vez, né? Diferente do que aconteceu no início do ano. Ano passado também, o Icasa começando cedo o seu planejamento e tem aí alguns planos, né? Dependendo do orçamento que esteja à disposição. Tem um plano A, um plano B e até um plano C, né? Se for necessário. E a gente relembra pro torcedor que no dia 9 de novembro acontece o Conselho Técnico do Cearense da Série B, onde será definida a fórmula de disputa e também as datas serão confirmadas. E pelo que a gente sabe, né? A competição vai novamente ser antecipada, começar ali no mês de fevereiro, por isso o Icasa já tem aí o dia 2 de janeiro como a data do início da pré-temporada para essa competição. O Anderson ontem até trouxe aí dentro da sua participação que o Guarani pretende se reunir, né, com Icasa, Cariri, para que eles conversem, para de repente mudar essa situação, o que eu acho muito difícil. Eles podem até tentar, mas eu acho que o Icasa tá confortável com essa situação de certa forma. Lógico, seria bem melhor, Marco e JF, que a Série B começasse logo após a Série A, mas existem algumas vantagens para essa competição aí começando em fevereiro. Por exemplo, o Fabiano já citou aqui dentro do nosso Vale Esportes que a situação desses jogadores que vão para a Série A, o que resta é para todo mundo. Então não é só o Icasa o prejudicado, todos os clubes. Então todos sofrem com esse nível técnico abaixo, com poucas opções no mercado, e o Icasa só vai ser mais um. Resta ter inteligência, resta saber onde buscar esses atletas, né? Isso exige muita responsabilidade, muito esforço por parte da diretoria, principalmente do departamento de futebol, que eu tenho certeza que já está se movimentando pelo que a gente tem conversado aí com o Fabiano Rodrigues. Enfim, é bom já estar falando aqui, Marco e JF, do profissionalismo. É bom já, a gente já tá criando essa expectativa pro campeonato do ano que vem. Sinal que está próximo aí do Verdão voltar aos gramados e quem sabe voltar também pra elite do futebol cearense. Valeu, Aloysio, obrigado pelas informações, hein? Só uma última informação, que daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, Marco, o Sub-15 do Icasa entra em campo diante do CFC 3, lá no CT do Cariri, pela Copa CFC de Futsal. Na estreia, o Icasa Sub-15 venceu o Atlético Milagrense por 4-2 e hoje vai para o seu segundo compromisso diante do CFC 3. É daqui a pouquinho, às 7h30 da noite. Um ótimo final de semana a todos. A gente volta segunda-feira, se Deus quiser. Valeu, Aloysio Vilar, e parabéns ao pessoal do Cariri Futebol Clube pela realização desse torneio, né, de equipes de base, com a garotada realmente lá no CT do time do Cariri. Tentando Futebol descobrir novos Clube. valores, né? Em busca de... E movimenta, né? A movimentação da meninada e tudo. Tomara que possam surgir novos nomes para nossa região do Cariri, para Juazeiro do Norte especificamente falando. Como o Aloysio já trouxe, o Icasa já tem um treinador, a gente fica na expectativa agora dos outros 2 clubes aqui da cidade que estarão também na segundona do ano que vem. Quem será o treinador do Cariri e quem será o treinador
do Guarani de Juazeiro. Do Cariri eu não sei ainda, mas do Guarani, Anderson vai contar tudo após o comercial. A gente volta já já. Vale FM. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Prefeitura de Juazeiro do Norte não para de trabalhar. Vem com a gente que agora tem muita cultura e lazer. Jua Forró, Carnaval de Rua, jejunos, jogos e parques infantis completos para 33 escolas. Aquisição de fanfarras e instrutores para 57 escolas. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro sai sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento facial. O cliente satisfeito é de Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próximo à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM. Estamos juntos pela Vale FM 99 com o programa Vale Esportes. Oferecimento Joá Solados, produzindo os mais diversos modelos de solados. Solados Anabela, solados blocos, solados para papetes com cores e modelos variados. Trabalhando com material de excelente qualidade, Joá Solados, os conhecidos solados do Ribamar. Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. O telefone é 99855-4193. Mandar os parabéns para seu Félix, que trabalha conosco. É aniversário do seu Félix hoje? Rapaz, seu Félix tem moral, viu, JF? Ele aniversaria no dia que o presidente da República também está aniversariando. Felicidades ao nosso querido seu Félix, com muita saúde, muita paz. Que tá vendo Deus... aí como ele tem moral? Seu Félix tem moral em todos os momentos. Em todos os momentos, seu Félix tem moral, só hoje não. Me ajude, todos os dias do ano. Não dá pra ele ajudar desse jeito, não. Mas eu tenho que lhe ajudar porque hoje é sexta-feira. Mas parabéns pra seu Félix. Felicidades, seu Félix. Tem sofrido, viu, Anderson? Tem sofrido, viu, meu amigo boi? Marco Valério, abraçar aqui o Eudes Dantas, o Eudes operador, rapaz. Irmão do Raimundo Dantas. Irmão do Raimundo Dantas. Tá ligado. Um abraço pro nosso Eudes. querido Eudes, um abraço pra ele, o sargento Roberto do FTA, lá da cidade de Barbalha, o sargento Silva Neto, que trabalha também em Barbalha, escuta sempre a nossa programação. E um abraço pra Joaquim, lá da rua São Cândido. Pelado no Crato, Camburão dos Pastéis, de Assis da Comatel e Cio da Batateira em Crato. E o Pelado tá dizendo, sou Fortaleza. Mais mensagens aqui no nosso canal no YouTube pra gente pro Guarani, JF. Jonas diz, torcer pro Fortaleza jamais, sou Verdão. Francisco José, quero que o Leão se futrique. Poeta Bigode, o Icasa já deu muito orgulho ao torcedor, apenas está passando uma má fase. Acho que é uma relação
ao comentário do Renier no bloco anterior. Adalberto Costa, boa noite, já morei em Fortaleza e sei como parte da imprensa de lá trata nosso futebol. Os torcedores de lá também. Por mim, o Fortaleza pode papocar com linha e tudo, vai perder. É a opinião do Adalberto. E é isso, né? São as mensagens que chegaram aqui. A gente vai registrar algumas ainda, tá certo? Agora tem o grande Anderson Luiz chegando com notícias do Guarani do Mercado. Tem mais um torcedor da LDU aqui que já quer falar. Viu? Pronto, tá certo. Vamos falar do Leão do Mercado primeiro, Guarani, que inclusive o pessoal que comprou aquela rifa do Guarani, o sorteio amanhã, né, Anderson? Boa noite. Boa noite pra você, Marco. Boa noite, João Filho. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. É isso, amanhã é o dia da primeira grande promoção da diretoria do Rubro Negro. Amanhã é o dia do sorteio da rifa. O valor principal é de R$6.000 e do segundo ao quinto prêmio é o valor pro torcedor Rubro Negro de R$1.000. Então o torcedor que tá concorrendo ainda tá tempo, quem não pagou sua rifa, correr atrás do pessoal do Guarani para poder quitar. Na visão do Guarani, o Guarani conseguiu vender muito bem esses bilhetes e foi dentro do esperado dessa primeira promoção. Que coisa boa, né? Mas ainda tem números ainda. Quem tiver interesse ainda tem números ainda. Entra em contato com o Zé Ivan também, entra em contato com o Ebinho lá no mercado. Você vai conseguir comprar a sua rifa. Entra no Instagram também, Guarani de Juazeiro Oficial. Você vai poder comprar a sua rifa. E vai poder ajudar mais ainda o Rubro Negro Juazeirense. Essa primeira promoção foi satisfatória dentro da visão da atual diretoria do Rubro Negro Juazeirense, que já estava imaginando em fazer algumas promoções, fez essa primeira promoção para ver como seria a adesão do torcedor junto à diretoria e foi bem satisfatório. E na próxima semana já tem outras promoções, o Guarani vai prestar conta dessa primeira e na sequência já vai lançar sócio torcedor, também tem as camisas que estão chegando, o Guarani vai criar as suas escolinhas, tem uma série de fatores que o Guarani vai criar, que a diretoria vai criar, já pensando no torcedor rubro-negro e também no Campeonato Cearense da primeira divisão. Bom, o assunto da semana, pelo menos de anteontem pra cá, foi o anúncio do técnico do Icasa. Guarani anuncia a comissão técnica, já fala em contratação. O que é que você sabe aí de bastidores do Guarani, Anderson? Que de fato jogou uma pressão pra cima da diretoria do Rubro Negro. O torcedor de fato pergunta quem será o nome do novo treinador e a diretoria segura. O Guarani tem algumas negociações em andamento, tem alguns nomes que estão em conversa com a diretoria do Rubro Negro, mas até então nada confirmado. O Zé Ivan nem o Breno não confirmam o nome do treinador, já conversam até mesmo com alguns atletas, mas até agora o Guarani tem essa política de preservar o nome do treinador rubro-negro. Primeiro o Guarani quer saber como vai ser a questão financeira, tá correndo atrás da questão financeira para aí sim trazer, vamos dizer assim, até um pacotão, o nome do treinador com já alguns atletas que esse treinador também vai indicar para o time do Campeonato Cearense. Valeu, Anderson Luiz. Vamos ver se o pessoal do Guarani aí chega a uma conclusão com relação à comissão técnica, porque o tempo urge, né? E a gente sabe que essa reta final do ano, muitas vezes todos nós com muitos compromissos, parece que é um tempo que passa mais rápido, então o Guarani realmente tem que agir nesse sentido. E ainda falando de treinador, me recordo aqui, Marco, de uma rápida conversa que tive com o Dr. Rosenberg a respeito do Cariri para o ano que vem. Eu até perguntei se o Severo poderia ser mantido como treinador da equipe para a próxima temporada. Ele vê positivamente essa possibilidade de confirmar o Severo para ser o treinador, mas ainda não está oficialmente que o Severo possa permanecer no Cariri para a temporada de 2024. Se escalou bem, não foi para ser repórter do Cariri agora? Vai dar certo. Vai dar certo. Mas antes tem que ir pros treinos todo dia, viu? Vou. Tem que ir pros treinos todo dia. Eu falo aqui, Marco Valério, para você que nos acompanha pelo Timaço, que uma grande empresa de call center que atua em Juazeiro do Norte vai abrir até 3.000 novas vagas de emprego. É isso mesmo. Não perca essa grande oportunidade de trabalho, enriqueça o seu currículo e aumente as suas chances aí de ser admitido fazendo os cursos livres de qualificação profissional do ESC Cursos, cursos como telemarketing, atendimento ao cliente, técnica de vendas, crédito e cobrança e muitos outros que você encontra no site do ESC
por um preço que cabe no seu bolso. Acesse agora www.esccursos.com.br. Tem um número fixo, você quer ter mais informações? 3571-3487 ou então via WhatsApp 999822476. Um abraço pro meu queridíssimo Ejaildo Carvalho. Gente boa. Gente boa demais. E dona Sueli, a senhora sua esposa, que fazem um belíssimo trabalho à frente do ESC Cursos. Antes do Quilmer de Campos, 2 mensagens dos nossos ouvintes aqui no YouTube. O Renan colocou aqui uma palavra, tem que colocar pi de Fortaleza. Aqui é em casa. Ou seja, ele vai torcer contra o Fortaleza. Valeu, Renan. Deixa eu ver aqui. Marco, aqui é Foquinha. Direto da Areninha Seminário Crato. Sou Fortaleza. Vai ser destaque nos jornais do mundo. Manda um alô, todo dia ligado. Valeu, Foquinha! Grande abraço. Obrigado ao Foquinha, obrigado ao Renan pelas opiniões. Você pode participar, a gente vai fazer mais alguns registros daqui a pouco, porque antes o seu Antônio vai ser o chamador oficial do Super Quilmer. Tá bom, seu Antônio? Boa noite. Agradeço demais, Marco Valério, meu querido JF, vixe, Mário, quase não sai. Eu acho que JF tá com trairagem com você. Será? Não, ficou bom agora. Ficou bom. Boa noite, Anderson. Boa noite aos amigos do. Olha a voz desse homem. Aos amigos do Timaço da Vale FM. Né, Marco? Marco, mandar um abraço aqui, sabe pra quem? Pra Gilberto, lá no Tiradentes, que escuta toda a noite o Timaço da Vale FM. Aí, não é isso, João Filho? Eu toquei pra ele, eu toquei. Ele comigo, aí vamos dar um abraço pra quem? Não sei. Eu toquei pra ele e ele não devolveu, tá vendo aí, JF? Foi. Pois chame o homem, que ele tá doido pra ir pra Maldonado. Eu não acredito, não. Eu não acredito, tá não. com a passagem comprada, tá na porta do avião. E é de Guanabara. Guanabara o quê? Ele vai de Guanabara, meu amigo, ele gosta de Guanabara. Ele vai de voo mesmo, vai de asa delta, mano. Não, tudo pelo Lion, rapaz. Chamou, Pois é, pois vamos direto pra capital cearense, aonde vamos chamar essa figura, esse inquebrável, o indomável. É leão. É justamente por isso que eu tô chamando o indomável, o inquebrável, esse que vai torcer pelo Fortaleza. Quilmer de Campo. É Fortaleza, Quilmer? Tudo bem, meu querido grande. Você até me emocionou. Fala, inquebrável. Vou falar isso aí. Ave Maria. Ô, Marco Valério, Delton está não. Meu querido JF, você já ouviu falar em Pôncio Pilatos? Já? O homem que lavou as mãos. Pronto, eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou lavar as mãos e deixa o bicho rolar. Não foi isso que você me deu, não foi o que você me disse por telefone, não. Não se quebre, não. JF. No pipoque, não, seja homem. Agora, eu vou concordar com aquele torcedor. Viu, boi da rifa? Vou concordar com aquele torcedor que falou da estátua do meu Padim Cisso. O Icasa já fez por onde também, guardadas as devidas proporções. Tudo bem que o Icasa não disputa uma Sul-Americana, não. Mas o Icasa teve a pique subir a primeira divisão e a estátua não ficou verde e branco, não. Ficou? Não, sinceramente eu não me recordo. Também não. Sinceramente eu não me recordo. Já ficou verde uma vez, mas eu acho que não foi pelo Icasa, não. Foi uma outra campanha. Uma outra campanha, de saúde, né? assim. Mas relacionado ao futebol da gente, sinceramente eu desconheço. Agora, deixa eu aproveitar, porque na hora que falaram isso, eu fui até ali no quintal da rádio pra tentar visualizar a estátua. Daqui da Rádio Vale, a gente não consegue ver a estátua. Então, como a gente deu essa informação, eu vou dizer qual foi a fonte. Mas eu vi aqui já. Esportes, o Povo e o Povo Online, ou seja, o Grupo Povo, que é um grupo de muita credibilidade, inclusive publicando aqui no seu Instagram. Pois é, eu vi essa foto também, a foto de hoje. É aquela história, né? O Icasa já fez por onde, o Guarani já fez. Por que não iluminaram quando o Guarani foi campeão da segunda divisão e campeão da Fares Lopes? Guardadas as devidas proporções, são títulos importantes para a categoria dos nossos clubes também, né? Por que não iluminaram a estátua quando o Ferroviário foi campeão, arrastão invicto da quarta divisão? Né? Aí eu pergunto, o que é que o Fortaleza tem a ver com o Cariri? Umas coisas estranhas, mas tudo bem, deixa pra lá. Meu Padim Cisso, olha. Vamos em frente. Como é? Por que o Padim Cisso não foi iluminado quando o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil?
Aí é difícil. Não, hora difícil. Aí a novela vai ser longa. Mas Kilmer, acredito eu que pela primeira vez no nosso futebol cearense vai ter esse fato inédito. Pela primeira vez o Fortaleza vai ser campeão da Sul-Americana. Foi inédito o Ferroviário ser campeão invicto também, sem perder pra ninguém. Mas o Ferroviário tem um grande time e é uma grande equipe de futebol cearense. Sim, cadê a estátua iluminada? E aquela campanha linda do Icasa, há alguns anos na segundona, dando porrada em todo mundo, classificando, subindo e quase batendo na primeira divisão. São coisas do futebol, né, Kilmer? Então, e cadê aquela comemoração do Patricício Verde e Branco do Palmeiras sem Mundial? Vixe, aí você atingiu. Aí você mexeu com o time grande, viu, Kilmer? Torcedor Bora do lá, Fortaleza quer te porque escutar. o Ceará tá jogando e o Ceará tá definido e jogando com Richard, Guilherme Castilho, Luiz Otávio, Lucas Ribeiro e Paulo Vitor, Léo Santos, Jean Carlos Ichay, Eric Pulga e Saulo Mineiro. Jogo começando agora, Ceará e Esporte Clube do Recife, aqui na capital, no Gigante da Boa Vista, no Castelão. O time do Ceará, que não faz um gol há 37 dias, o Vozão não ganha de ninguém há 6 partidas consecutivas, pelo menos tem um tabu. Há 9 anos não perde para o Esporte Clube do Recife, jogando aqui na capital. Lá em Maldonado, lá no Uruguai, agora há pouco o Fortaleza fez o reconhecimento de gramado, tivemos uma coletiva rápida do Tinga e do Juan Pablo Voivoda, que completa 900 dias como treinador do Fortaleza. Aliás, os 2 treinadores de amanhã, tanto da LDU como do Fortaleza, são argentinos, e o Juan Pablo Voivoda tem 48 anos, é do dia 13 de maio de 1975 e foi jogador de futebol e é médico. Ele se formou em medicina, tentou ser jogador, foi zagueiro, depois abandonou a carreira, ainda marcou 11 gols na carreira dele, depois virou treinador. Veio para o Fortaleza, vindo de um time chamado Unión La Calera, lá do Chile, e acabou ganhando e caindo na graça do torcedor do Fortaleza. O jogo às 17 horas e o setor de imigração lá do Uruguai calcula em 11 mil torcedores do Fortaleza. Tivemos torcedor indo de moto, torcedor indo de ônibus, aliás, nem todos os ônibus ainda chegaram. Pelo que eu tive de informação, dos 12 ônibus que partiram aqui de Fortaleza, um deles deu prego na estrada, o ônibus foi consertado, esse ônibus ainda não chegou. A previsão do último ônibus com torcedores, esse ônibus que saiu de segunda-feira à tarde aqui na capital cearense, a previsão é amanhã, 9 horas da manhã, na cidade de Maldonado. O estádio Domingo Burguinho Miguel foi fundado ou foi erguido em 1944 e é um estádio mais ou menos parecido com o nosso estádio Presidente Vargas aqui na capital. Pequenininho em relação aos grandões que existem por aí, como Castelão, como Romeirão, como Centenário, lá da cidade de Montevidéu. O time do Maldonado é um time que disputa a primeira divisão uruguaia e atualmente é o 9º colocado na tabela. Campeonato liderado pelo time do Peñarol, o mais tradicional clube do futebol uruguaio. Jogão de bola, decisão sul-americana. É bom lembrar, viu, Marco e João Filho, boi da rifa. Como é um jogo só, não é ida e nem volta, é um jogo só, é jogo único. Se o jogo terminar empatado, tem prorrogação. 2 tempos de 15. Aí, se persistir o empate na prorrogação, tiros livres da marca da Cal. Ok? Ao vivo, Fortaleza. Foi Kilmer de Campos para o timaço da Vale FM. Ô, Super Kilmer, você pode aguardar um pouquinho para os palpites? Você que manda, ô Marco Aurélio. Aguarde só um instantezinho aqui. Deixa eu fazer aqui um registro rápido também de mais ouvintes aqui interagindo. Aliás, muito obrigado ao pessoal no nosso chat, no canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. João Veridiano coloca, só em casa, mas vou torcer para o Fortaleza. Francisco Santos, de Belo Jardim, Pernambuco. Por favor, vamos levantar o Verdão. É isso, Francisco. Vamos em frente, vamos unir aqui não só o Verdão, o Guarani também e o Cariri. Nós queremos os times de nossa cidade fortes.
assim como o Barbária na primeira divisão e que o Crato também possa se recuperar em breve. Meu amigo Bibi, o povo sabe que o nome de boi é Antônio. Aí o povo, rapaz, qual é o nome de Bibi? Eu não sei. A placa, mano. Entra boi, chama. Como é o nome? A placa. A placa. Sai boi. Olha, excluiu você do programa já, viu? Não, a placa, né? Porque no futebol é assim, quem sai não pode voltar mais, né? Com certeza. Aí. Rapaz. É Delta mandando JF fechar os olhos e Bibi com a placa. Pronto. Sai boi, entra Bibi. Bibi, o povo quer saber seu nome, Bibi. Que é só Bibi. Boa noite, João Filho. Eita, paixão danada por esse João Filho, viu? É incondicional, né, Marco? É. Boa noite. Boa noite, Marco Valério. Boi no lateral direito. Manda um alô pra Kilmer também, rapaz. Kilmer de Kilmer. Oi, Bibi. Tudo bom? Você, Bibi. Abraço. Tudo bom? Tudo bem, Bibi? Faça a vinheta de Kilmer, viu? É Bibi o quê? Bibi o quê? Responda a pergunta. É o nome próprio, é Kilmer? É o nome. Responda, rapaz. Marco Ferreira pergunta. Valdenberg. Ixi, o nome tão bonito, né, vixe, rapaz, o nome de artista, olha. Valdenberg. Aí, chama de Bibi por quê, macho? Foi, não, Marco. Foi minhas irmãs que colocaram. Pronto. Mas vamos lá. Bibi. Deu alô do Racha de Paulo aí. Rapaz, o Racha de Paulo. Um abraço para o Kleber e o Reginaldo da Cervema, o Dr. Willa, o Elson, Filinto, Cabo Silas, o Ribamar Motac. É a escalação do. O Alexandre, motaxista, e o Marquito. Pronto. E o Vandinho do GCM e o Nilo Lanches. Vai ter um master assim, é? Marco, domingo vai ter um master de Manel. Sim, rapaz, o Antônio Filho do Espetinho, lá no Mercado Pirajá. Marco, vai ter o master de Manel contra o time de. Versus o time de Val Master também, lá no Bibi Lazer. Tá aí. Domingo, né? Domingo, Marco. Você vai jogar? Rapaz, eu vou pra resenha. Você não tá com idade de master ainda não, mas vai. Não, né? Marco, eu tenho. Agora eu vou fazer igual a Júcio Maleta. Eu tenho só. Eu não vou negar a minha idade, não. 54. Mas então você é do sub-60. É um menino, né? Como é que o menino diz? Né, é do sub-60. Tá o menino. A Alexandre Pedro disse, tá o menino. Bibi, um abraço aqui pro Cícero Vieira, querido colega lá do Cariri da Sorte, Churuca e Zé da Água. Pessoal do sítio Lagoa, em Barbalha, um grande abraço a todos vocês. Valeu, Bibi, acabou? Obrigado, Marco. Um abraço, hein? Manda um abraço pra Paulo, rapaz. Pra Raimundo, irmão do Paulo. Inclusive, rapaz, hoje eu tive lá no Raimundo, rapaz. Pois ele tá trabalhando. Pô, Bibi vai lá e não manda um abraço pra mim. Ele tá trabalhando no grupo. Ele já te tirou do programa, pô. Bibi já tirou do programa. Calçado, viu? Desculpa aí, Bibi, ó a placa, Bibi. Até fácil pra calçado. Bibi, sai, Bibi, volta boi. Pronto. Aí, foi bom. Foi legal, viu? Bora pros palpite, JF. Ceará acabou de fazer 1-0 no Sport pela Série B do Campeonato Brasileiro. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos começar pela Copa Sul-Americana. Kilmer de Campos, amanhã quem será campeão? Fortaleza ou LDU? Pra mim é o João Filho. Sim, seu nome não é Kilmer de Campos, não? Tá. Calma, JF. Ora. Só porque ganhou. Não se quebre, não. Você tomou de 5-0, você tá sem moral. LDU. Muito bem. Ele disse com rapidez, com medo. Vixe, minha nossa. Se Moésio ouve isso, viu? Rapaz, deixa o Moésio ouvir que você tá ferrado, viu? Ô, seu Antônio, quem aliás, eu vou participar da programação da Assunção amanhã, viu? Vai? Já solicitaram a minha participação, tô combinando com o Cezinha aqui. Isso, amanhã eu não vou contar a isso pra ele, não. da Assunção começa às 7 da manhã. Pronto. E vai até às 7 da noite. Eu não vou contar sobre o seu palpite, não. Pode ficar tranquilo, viu? Sou seu amigo. Eu vou espalhar. Eu não sou baú. Vai, boca de fuxico. Ô, seu Antônio, quem ganha a Copa Sul-Americana amanhã? Fortaleza ou LDU? Fortaleza, primeira vez um fator inédito no futebol cearense. Marco Valério, Fortaleza amanhã levanta o título? Espero que sim. Vou torcer pro representante do futebol cearense, seja ele quem fosse. Então espero que o Fortaleza seja campeão. E aí, Bibi, quem ganha a Sul-Americana amanhã? Fortaleza ou LDU? LDU.
Muito bem. Rapaz, Virei macho. rapaz, tu acompanhou o Clube de Campo? Liga Deportiva Universitária. Muito bem. espia. Não torço nem pra um nem pra outro, mas acredito que a LDU será campeã amanhã da Olha, Copa Sul-Americana. Todo mundo sabe que você é do contra, Jota. Eu acredito que não torço nem pra um nem pra outro, mas acredito que a LDU vence a Copa É Sul-Americana porque não amanhã. torce nem pra um nem pra outro, né, Marcos? Ele torce ser do contra, ele acha bonito ser do contra. É verdade, isso aí. 30ª rodada do Brasileirão, Kilber de Campos. Amanhã começa com Palmeiras e Bahia. Ixi, eu tenho esse Palmeiras. Empate. Tá tendo pesadelo desde quarta-feira, né? Vai brincando. Ó, você tem 5 segundos pra responder. 1, 2, 3, 4, 5. Responda. É mesmo, né? São tão gaiatinhos. Empate pra você? Empate. Seu Antônio, quem ganha amanhã? Palmeiras ou Bahia? Pode dar empate também, né, João Filho? Pode. O jogo é em São Paulo, né, João O Filho? jogo é lá em São Paulo. É Palmeiras, felizmente é Palmeiras de novo. Mas, Valério, quem ganha esse jogo? Palmeiras ou Bahia? Pra ajudar o Vasco do Quilmer de Campos, Palmeiras. Então, eu tô com a leve impressão que o Palmeiras ganha esse jogo Olha, amanhã. rapaz. É, rapaz. E é porque é nenhum e nenhum, né, João? Você nem não, torce nenhum e nenhum. É, rapaz, é Pergunta a verdade. Bibi agora. Bibi, quem ganha? Palmeiras ou Bahia? Palmeiras. Muito bem. Ô, moço do Brejo Santo, amanhã tem América Mineiro e Grêmio. Eita, dois times ruins. Empate de novo. E aí, seu Antônio, quem ganha? O América de Minas ou o Grêmio? Agora eu me lembrei daquele menino do Rio. Só pra me vingar vai dar América Mineiro. É outro que tá tendo pesadelo desde o meio da semana. Só pra se vingar, é o novo. E aí, Marco Valério, América Mineiro ou Grêmio? Vai dar Grêmio. Acredito que o Grêmio será o vencedor também desse confronto. Bibi? Eu vou perguntar a Bibi. Tá certo. Bibi, quem ganha o jogo? América Mineiro ou Grêmio? Grêmio. Muito bem. Bibi é o cara mais sensato aqui desse programa. É, rapaz. Obrigado. Quilmer de Campos, amanhã tem o seu Galo contra o Fluminense. Claro, o Atlético Mineiro, a camisa preta e branca mais bonita do planeta. E aí, seu Antônio, quem ganha? O Atlético Mineiro ou o Fluminense? Eu vou de empate nessa partida, eu vou de empate. Bibi, Atlético Mineiro ou Fluminense? Atlético Mineiro. Marco Valério, quem ganha esse jogo? O Atlético Mineiro, porque o Fluminense perderá todos os jogos até ser campeão da Libertadores. Muito bem. Eu tô com uma pequena impressão que o Fluminense ganha esse jogo amanhã do Atlético Mineiro. Rapaz. Ô, Quilmer de Campos, domingo tem um jogo bom, viu? Goiás e Vasco. Ixi, mano. Ixi, Maria. Você sabe que aquele jogo do Vasco, eu só aguentei assistir até o primeiro gol do Inter. Eu não consigo ver meu Vascão perder jogando pela televisão. Vai dar Vascão, se Deus quiser. Tá certo. Ô, Bibi, quem ganha esse jogo? Goiás ou Vasco? Eu torço o Vasco da Gama, né? Vasco. E aí, seu Antônio, quem ganha? Ganha o Goiás ou ganha o Vasco? Eu queria que ganhasse o Vasco, mas infelizmente o Vasco vai perder mais um para o Goiás. Que é isso, boi? Mas, Valério, quem ganha essa partida? Vai dar Vasco. Ah, rapaz, Marco Valério. Ele disse Goiás, mas disse Vasco. Eu acredito que o Goiás vai ganhar esse jogo. Goiás. isso, pra mim será o... O bicho tem prazer em torcer contra, viu? Tem prazer em ver a desgraça dos outros, viu? Ô, Quilmer, domingo tem Atlético do Paraná e São Paulo. Vixe, nossa senhora. São Paulo E o disputa com a... tricolor do Morumbi, campeão da Copa do Brasil e 3 vezes campeão mundial só para encardir o Canelau. Eu não entendi a parte do Candelau, mas tudo bem. O que é que um 5-0 não faz, né? É mesmo. Ô, Bibi, quem ganha? Atlético do Paraná ou São Paulo? Empate. E aí, São Antônio, quem ganha esse jogo? São Paulo, claro que é São Paulo. E aí, Marco Valério? Atlético do Paraná. É isso, Marco. Eu acredito que o Atlético do Paraná vai vencer também esta partida. Olha aí, Quilmer. É mais time. Ô, Quilmer de Campos, domingo tem Sport Corinthians. empatou, viu? Como é? O Sport empatou. O Sport empatou. Segue a sina do. Chegou a notificação Ceará. agora. Ceará Sport 1. O Sport tá brigando, tá lá em cima, né? Pra subir, né? Corinthians e Santos, Bibi, quem ganha? Clássico. Corinthians. Ô, Quilmer de Campos, quem ganha esse jogo? Timão. Seu Antônio, quem ganha? Santos. E aí, Marco Valério, quem ganha esse clássico? Santos. Eu acho que o Santos vai ganhar, na minha opinião, acho que o Santos ganha também, meu amigo Pai, Tico. o filho rompeu com o Tico das Quentinhas. Não, meu amigo Tico, tá rompido. Tico das Quentinhas é meu amigo, mas acredito que o Santos vai ganhar o jogo. Só lembrando aqui. Quentinhas, cansado de tudo. Mas,
Marco, esse centroavante do Santos, cara, e que garoto pra jogar bola, né? Marcos Leonardo. Joga muita bola, viu? Muito bom jogador. Muito bom jogador. Aquele ali vai. E Leila vai contratar ele. Será? Vai. Ou o Flamengo. O Flamengo pode chamar aí também, o Flamengo. Vou fazer uma pergunta para Marco Valério após o palpite desse próximo jogo. Kilber de Campos, Internacional e Coritiba vão jogar domingo. Meu Colorado querido, que eu amo tanto. E aí, Bibi, quem ganha esse jogo? Inter. E aí, São Antônio? Inter. Marco Valério, quem ganha esse jogo? Um dos melhores times do Brasil, Internacional. Aí você concorda que o que estão dizendo aí que Alan Patrick é o melhor meia do futebol brasileiro na atualidade, Marco Valério? No último mês, sim. Muito bem. Ele vem jogando muita bola, o Alan Patrick, viu? Pra mim da Internacional também. Internacional vence, o Coritiba já deve arrumar as balinhas. Bom, e só teremos mais um jogo domingo. O líder do Botafogo, o líder do campeonato, o Botafogo, Bibi, enfrenta o Cuiabá. Botafogo. E aí, Kilmer, quem ganha esse jogo? Fogão. E aí, São Antônio? Eu acho que vai dar Cuiabá. O Cuiabá vem bem, viu? Vem muito bem. Ave Maria, vem bem demais. Pois vamos ver, Marco. Segunda nós conversa. E aí, Marco Valério? 3 pontos mais para o Botafogo, futuro campeão brasileiro. O Bragantino tá encostando. Tá, tô vendo. Eu tô vendo, viu? Posso ir embora, JR? Não, e o Flamengo? Não tem o Flamengo com Não, tem não. Se eles não quiserem jogar, não. O Flamengo foi o jogo dessa rodada do Flamengo com o Bragantino só será no dia 23 de E novembro. eu esperando o palpite do Mengão, mas é assim mesmo. E também Cruzeiro e Fortaleza não haverá, por motivos óbvios. Fortaleza 18 joga de amanhã. novembro esse jogo. Contra, né, a decisão Fortaleza e Cruzeiro. Exatamente. Então, por conta da decisão da Sul-Americana. Vamos embora, JF.